Boa noite a todos, Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria enorme retornar a casa, reencontrar os amigos, vê-los bem dispostos ao trabalho com Jesus, ao partilhar o pão da vida, que é o nosso Evangelho. Eu comento sempre com os amigos, com o Tiago e com a Simone, que para receber o vale-refeição no final do mês, no início do mês, precisa vir aqui trabalhar. E passou o tempo e eu fiquei preocupado, porque o vale-refeição já estava acabando e o convite não chegava, né? Então, graças a Deus, o convite chegou. E nessa noite nós vamos conversar um pouquinho a respeito da parábola do filho pródigo. É uma parábola muito interessante, atualíssima. Cada trecho dela nos traz reflexões bem interessantes para o nosso cotidiano. E ela começa assim: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço ao seu pai: Pai, meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho mais moço, inexperiente, pede ao pai, então, a antecipação da herança e pede para o pai, então, realizar a partilha. Pegando a sua parte, ele se transfere para um outro país e lá começa a viver. Gasta tudo. E aqui nós temos um primeiro ensinamento. O mais novo, o mais jovem, o inexperiente. Nós, perante a eternidade, somos este filho. Jovem, com uma vontade enorme de viver o agora, mas as nossas escolhas são atreladas à nossa inexperiência de vida. Sobretudo, à luz do Evangelho. E então esse filho inexperiente pede para o pai antecipar a herança. Naquela época, esse procedimento era algo extremo, causava inclusive perplexidade à sociedade da época, porque é algo muito complicado. Passar por cima daquilo que sequer havia acontecido, que é o falecimento de alguém, do autor da herança. E era como se fosse uma vergonha para o pai. Vejam as atitudes do filho mais jovem. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Foi acostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos guardar porcos, cuidar dos porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Essa parábola nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 15, 32. E esta parte, sobretudo, do Evangelho, nos mostra o caminho de volta que esse filho fez.
Ele percorre um caminho tortuoso de escolhas difíceis, mas chega um momento em que a dor toma conta dele, descerra-se as amarras do orgulho e da vaidade, e ele retoma em si. Volta, faz o caminho de volta. Ele se dá conta que tudo aquilo que ele havia pensado, imaginado, das suas necessidades para o agora, seriam efêmeras, durariam por longo período, e que ele poderia pensar apenas no hoje e não olhar para o futuro. É como deixar a nossa vida como um barco à deriva ao sabor do tempo, ou bailando ao som daquela música, deixa a vida me levar, e nós vamos deixando sem compromisso com nada, vivendo apenas o agora. Foi isto que o jovem, o filho mais moço desse homem, pensava: vou viver apenas o agora, não importa o futuro. E o que aconteceu? Passou necessidade, mas ele conseguiu, no seu tempo, no seu momento, e no momento ideal para o seu espírito, fazer o caminho de volta. Verificar que aquela situação que ele se encontrava, os trabalhadores do Pai tinham uma condição melhores do que a dele. No livro Pão Nosso, no capítulo 24, ditado por Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, nós encontramos Emmanuel comentando sobre esta parábola nos seguintes termos: filhos pródigos, título da lição. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidade. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade. Experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Vejam que interessante Emmanuel comentando, né? Em toda parte nós encontramos dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Aqueles que malbaratam, aqueles que gastam desnecessariamente os bens, o saber, o tempo, a saúde e oportunidades. Tem nas suas mãos dons dados por Deus, nosso Pai. Tem grandes possibilidades de realizações nesta reencarnação, não só para a sua vida, sobretudo para aqueles que estão à sua volta. Mas eles não se conformam, que mesmo tendo esta situação, gastando sem qualquer sentido, eles olham trabalhadores pequeninos, pessoas simples, que guardam o pão da tranquilidade, que guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz tortura o seu espírito. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? Com tanta abastança, com tanta sobra, mas que traz dentro de si algo que corrói o seu espírito, a ponto de não saber para onde vai, para onde correr, se fica, se caminha um tanto mais, não entende o sentido da vida.
olham pessoas simples, humildes, que têm uma paz embalada no seu espírito, que traz a sustentação das dificuldades da vida em algo que não é palpável, que o metal vil não compra, que o ouro não transfere de lugar, de lá para cá, mas que é algo que nem mesmo os desavisados conseguem roubar. E esses nossos companheiros não conseguem identificar de onde vem aquela fé inabalável, aquela tranquilidade. Vem do compromisso abraçado na terra, do dever retamente cumprido, da consciência tranquila por aquilo que fez e que vive daquilo que efetivamente produz e realiza, e não daquilo que tira do outro sem lhe pertencer. O seu espírito é torturado porque não encontra paz. Quem perde a simplicidade, perde o endereço da paz. Viver desta forma, dissipando os bens, o saber, o tempo, a saúde, a oportunidade, é viver sem a simplicidade. E que quem vive sem a simplicidade, perde o endereço da paz. Basta ver as pessoas que são expostas nas redes sociais. Às vezes um breve passar de um comentário, uma palavra, a pessoa já se remonta, já fica brava, desfere toda uma sorte de ofensas, mas ela se expõe tanto que ela perde a paz. E qualquer coisinha que acontece, tira o seu equilíbrio. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, aqueles que gastam, e de hora em hora milhares de vozes proferem efetivas exclamações iguais a ela. Onde encontrar a paz? Felizes somos nós que viemos nesta noite para encontrar a paz no Evangelho de Jesus. Para encontrar a paz inicialmente nos abraçando ao adentrar a casa, revendo os amigos, proferindo palavras encorajadoras. Felizes somos nós que sabemos onde encontrar a paz. No livro Palavras de Vida Eterna, na página 206, também de Emmanuel, nosso querido Chico, nós temos uma lição intitulada Aprendendo, que Emmanuel nos diz assim: cada vez que as circunstâncias te induzem a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o caso esteja presidindo a semelhantes eventos, que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam. Por quê? Se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas graças da culpa. Ouvir sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. O que aconteceu com o jovem que pede ao pai a partilha da herança, vai para um outro lugar, gasta tudo? É justamente isso aqui.
pagou tributos com taxas de maior sofrimento pela invigilância, pela falta de sensibilidade, por não ouvir a sabedoria do Pai, por não ouvir os mais experientes, por não entender o sentido da vida. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Por pedir algo que não lhe pertencia e por se apropriar daquilo que não era seu naquele momento. Aliás, a gastança é assim que funciona. Aquilo que não é nosso, que nós não tivemos esforços para conseguir, parece que nós não damos muito valor. As coisas seguem muito rápido, né? Esvai-se muito rápido, né? E a lição é muito clara para nós. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós ouvimos as lições do Divino Amigo Jesus, quando nós lemos as obras de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, e tantos outros, nós identificamos pontos interessantes de cultura, mas quando é o momento de colocar dentro do coração, nós desviamos, tangenciamos esse momento. Nós não conseguimos ficar cara a cara com o testemunho daquilo que nós aprendemos com aquilo que efetivamente precisa ser realizado. O orgulho ainda fala alto e nós deixamos passar essas brilhantes oportunidades. Nós ouvimos os preceitos da espiritualidade superior, chegamos à casa espírita, perguntamos se há o trabalho do atendimento fraterno, somos encaminhados ao atendimento fraterno, e lá o trabalhador ou a trabalhadora, de acordo com as nossas queixas, de acordo com as nossas lamúrias, nos indica um livro. Nos indica o Paulo Estevão, que tão bem foi comentado aqui pelo Tiago, na sua palestra, indica para fazer evangelho no lar diante da desarrumação espiritual que se encontra o lar, indica o evangelho no lar. Uma vez por semana, por volta de 30, 40 minutos, faz uma prece inicial, abre seu acaso um livro, ou vai na sequência dos capítulos, interpreta, à luz do momento, do coração, sem pregar nada a ninguém. Faz a interpretação daquela página de forma progressiva, do coração, lembrando a simplicidade dos ensinamentos de Jesus, aos simples de coração, faz a prece final. Uma vez por semana. Nós até compramos o livro, ou pegamos emprestado na biblioteca do centro. Lemos 3 páginas, amanhã não dá tempo, estou cansado, vou ler a semana que vem e nós vamos deixando. O Evangelho no Lar, que havíamos marcado para o domingo, às 7 da noite, surgem convites para aquela derradeira conversa no bar, no final de domingo, para começar bem a semana. E paz, e paz, e paz. Tudo aquilo em que ouvimos dos benfeitores espirituais, da inspiração do amigo, da amiga, trabalhando no atendimento fraterno, toda aquela mensagem, todo aquele trabalho que os guias e mentores espirituais fizeram para trazer aquela pessoa para o atendimento fraterno, quando é hora da realização dela, ela não faz. Ouve os preceitos da espiritualidade superior. Deveria agir segundo a orientação, mas
passou direto. O que vai acontecer? Será tributado com taxa de maior sofrimento nas grades da culpa, da culpa consciente, daquilo que deveria ser feito e não fez. O tempo vai passando. Desta casa vai correr numa outra, não vai dar conta, vai por uma outra, e assim vai. E de choques em choques, de lágrimas em lágrimas, vai perdendo uma grande oportunidade. A lição da parábola, que aqui estamos a comentar nesta noite, mostra justamente o contrário. A força daquele filho que fez errado, que cometeu um erro, mas ele volta, faz o caminho inverso. E às vezes nós não temos força aqui, porque o orgulho ainda fala muito alto. E aí nós vamos ser taxados lá de sofrimento, nas grades da culpa. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se estivermos enredados nesse momento, numa situação como esta, vamos lembrar que existem motivos e causas profundas, com raízes profundas, que é hora de fazer o caminho inverso. Para que continuar sofrendo? Para que continuar verificando que os porcos comem, se alimentam de uma forma melhor do que estou me alimentando? De que a vida pode me proporcionar uma estabilidade emocional, mas depende do meu caminho de volta, depende da minha reforma íntima, da minha vontade, do meu querer, de querer modificar. Do livro Jesus no Lar, no capítulo 25, Neio Lúcio, nosso querido Chico Xavier, essa lição é uma lição espetacular, gosto muito dela, a visita da verdade. Assim ocorre aqui é o trecho final, assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno, e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial, enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Essa lição, ela é mais extensa, essa é a parte final. E essa lição, a visita da verdade, mostra uma criatura insulada numa caverna escura. Uma criatura que se encontra dentro da caverna escura. E ela reclama da escuridão, ela reclama de tudo, do ambiente que se encontra, reclama do cheiro forte, do odor que se encontra nesta caverna. Mas nestas reclamações e petições ao alto, ela traz um traço de orgulho. Assim descreve a lição. Mas ela pede ao alto para solucionar o problema, para tirá-la de lá. E então, que o alto envia um emissário. E esse emissário, então, observando bem as petições da criatura, os requerimentos que ela lhe fazia, envia para ela a fé, para que ela tivesse fé para passar por tudo aquilo em que ela estava falando, que ela estava reclamando, as dificuldades que enfrentava naquela
caverna escura. E ela, num primeiro momento, recebe bem a fé, mas logo em seguida volta às reclamações. O emissário, então, envia a esperança da mesma forma. Ela se consola e se desconsola. Em seguida, ele manda a caridade. E ocorre a mesma forma. E então, que por fim, o emissário do alto envia para esta criatura a verdade. E a verdade cai dentro desta caverna como luz, ilumina o ambiente. E eis que então essa criatura verifica o porquê da escuridão. A criatura trazia o corpo cheio de feridas, de chagas, e a escuridão é para que ela não visse o próprio corpo. A claridade ainda que proporcionou a visão do próprio corpo, a criatura então identifica o porquê que a caverna cheirava mal. Porque vinha das suas próprias chagas, do seu próprio corpo. E entende-se então por que o alto enviou tudo isso. A fé, a esperança e a caridade, e não a verdade. Só enviou depois. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Nós sentem-se com o direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Somos nós. Chegamos à casa espírita, nós queremos ir para o passe primeiro do que o outro. Nós não queremos pegar a senha para o atendimento fraterno, porque a minha dor é maior do que a do outro. Queremos ser atendidos rápidos. As nossas preces devem ser alcançadas o alto com a rapidez estonteante. Nós nos sentimos no direito de exigir do alto aquilo que desejamos para o momento, como aconteceu com o filho pródigo. Mas o amparo, a divina providência nos ampara com a fé, nos ensina a fé. Chegamos para a casa espírita, somos convidados a trabalhar, somos convidados a ir no lar de velhos, para conhecer a dor daqueles que lá se encontram. Somos convidados ao trabalho no hospital, num presídio, numa casa de caridade, para conhecer a fé das pessoas. Como vimos lá atrás, daqueles trabalhadores menores, daquelas pessoas mais simples que trazem em si a fé inabalável diante de tantas dificuldades e que nós vamos lá no trabalho de caridade para aprender com elas, para verificar que a nossa dor é infinitamente menor e que, na verdade, é apenas um detalhe do cotidiano, é uma inconformidade que eu trago por algum fato que eu gostaria que fosse do meu jeito, e não é. A divina providência nos providencia a esperança para aquecer o nosso íntimo, para dar aquela doçura ao nosso cotidiano, mesmo em dias cinzentos, para dizer assim: vai que você consegue. A divina providência nos encaminha, mãos ativas e operosas no bem, na caridade, estendendo-as para que nós possamos sentir que não estamos sozinhos na marcha. Chega a ajuda, recebemos ajuda e simplesmente sequer olhamos quem nos ajudou.
Somos saciados naquele momento, mas não damos valor a todo aquele mecanismo que foi realizado até que o bem da vida possa chegar às nossas mãos. Nós não damos valor à fé, à esperança, à caridade. Talvez porque, como comentamos, ela vem de graça aos nossos olhos. Mas chega um momento em que nós cansamos. Nos consolamos, desconsolamos. A certo ponto nós cremos em algumas coisas, mas logo que ao passar do tempo, deixamos passar. Somos tímidos, não entramos no trabalho, não abrimos o Evangelho e não seguramos com as mãos fortes e colocamos dentro do coração. Somos tímidos para ajudar os outros com as alegações mais difíceis, mais complicadas. Eu não vou ajudar porque eu não recebo um obrigado. Eu não vou ajudar fulano porque fulano é forte, pode trabalhar. Eu não vou fazer caridade no presídio, levar o evangelho no lar no presídio, porque tem tantos malfeitores lá. Até que chega um dia que a verdade nos visita. E acontece exatamente isso aqui. Quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram. A condição difícil. A condição de pequeninos, de um grão de areia. De que o dinheiro muitas vezes não soluciona uma doença de difícil solução. De que os mais diversos recursos materiais, por vezes, não são suficientes. A verdade nos põe de frente a frente quando nós vemos que o problema maior não é o outro, somos nós mesmos. Apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possamos cultivar a ilusão. E nós corremos. Corremos para encontrar uma nova caverna, escura, hermeticamente fechada. Para que lá continuemos a lamuriar, a reclamar do alto, a blasfemar contra Deus e contra todos. E assim nós vamos pulando de casa espírita em casa espírita, de relacionamentos em relacionamentos. Nós vamos pulando de trabalho em trabalho. Nós vamos pulando aqui e acolá e não firmamos raízes nas oportunidades que Deus nos deu para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Nós vamos pulando de galho em galho. Nós vamos pulando de oportunidades em oportunidades. E a vida vai passando, e ela tem passado rápido. Ao contrário da parábola em comento, o jovem se viu nessa situação, diante da verdade, em que os funcionários do pai se alimentavam melhor do que ele, ou tinham condições melhor do que ele. Mas ele não queria a simplicidade do trabalhador do pai ao servir o pai no trabalho de casa. Ele queria mais, porque ele imaginava que ele podia mais e ele queria apenas para o agora. Como nós fazemos? Nós queremos sempre o agora. Desde aquela vaga que nós vamos ao supermercado, que não nos pertence, que pertence a um idoso, aquelas vagas selecionadas, mas nós paramos lá. Ela não nos pertence, mas nós paramos. Saímos de cabeça baixa, imaginando que ninguém vai nos conhecer ou ninguém vai identificar que aquela vaga não é nossa. Esse é um exemplo simples da vida, que às vezes nós vamos pulando de situação em
em situação, de oportunidades em oportunidades, quando nós deveríamos fazer o caminho inverso. Hoje já começamos a fazer o caminho inverso, porque viemos à casa espírita para ter um tempo com Jesus. Do livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, página 54. Os amigos e as amigas sabem, não é um livro psicografado, mas é um livro em que o Bacelli, ele colhia os comentários do Chico lá no trabalho do A Sombra do Abacateiro. E essa lição é de 11 de setembro de 1982. Agora o Chico passa a contar que um aprendiz, chegando perto de um pastor de ovelhas, perguntou: se uma ovelha cair na fossa, o que você fará? O pastor respondeu: eu tiro e carrego. Mas se a ovelha se machucar, se estiver ferida, tornou o aprendiz, eu a curo, e mesmo se estiver sangrando, eu a carrego, retrucou o pastor. O aprendiz pensou demoradamente e indagou por fim: mas e se a ovelha fugir para muito longe, léguas e léguas? O pastor zeloso e experimentado, fitando o grande rebanho que pastava no vale, respondeu: eu não posso ir atrás, porque eu não posso deixar todo o rebanho por causa de uma rebelde. Eu não posso ir atrás, porque eu não posso deixar todo o rebanho por causa de uma rebelde. Eu mando o cão buscá-la. Coroando os preciosos apontamentos da tarde, Chico arremata: a mesma coisa é o Cristo diante de nós. Quando nos afastamos do caminho certo, léguas e léguas, ele não vai atrás, mas vai o cão, que é o sofrimento. É exatamente o que aconteceu na parábola. Quando nós nos afastamos do Evangelho, quando nos afastamos de Jesus, quando nos afastamos do bem, quando deixamos de trabalhar na casa espírita fazendo um comentário, não vai, o cão pastor não vai lá te buscar, ainda dá tempo. A mesma coisa acontece, a dor vai atrás. E vem o sofrimento. É um ensinamento tão simples, mas profundo, vindo do nosso querido Chico. E nós temos que prestar muito bem atenção nas nossas escolhas, naquilo em que nós estamos fazendo. Às vezes nós chegamos para a casa espírita, arrumamos a casa, as coisas começam a dar certo e nós corremos. Arrumamos tantas coisas lá fora para fazer, tantos afazeres, e nós vamos deixando, nos afastando, porque a vida está boa, as coisas estão melhorando, e de repente, o pastor não vai lá nos buscar, ele manda o cão, que é o sofrimento. Sofrimento que o jovem conseguiu fazer o caminho de volta. E às vezes, por circunstâncias interessantes da vida, nós demoramos nesse caminho inverso. Faltou a primeira semana na casa espírita, vem no estudo. Não deixa perder a oportunidade. Não deixa passar. Se está a trabalho em outra cidade, procure algum lugar. Mas não deixe passar o tempo, as oportunidades que Jesus tem para nós, as oportunidades de sermos felizes na vida. Reencarnações e reencarnações passadas, difíceis, complicadas, e nessa nós viemos para conhecer Jesus. Ela não pode ser igual às outras, ela tem que ser diferente. Nós não podemos receber a visita, léguas e léguas do cão pastor.
essa lição ela é interessante ainda. Já estamos nos encaminhando para o final. Se uma ovelha cair na fossa, o pastor responde: eu atiro e carrego. Mas se a ovelha se machucar, eu a curo e mesmo assim, se estiver sangrando, eu a carrego. Jesus, quando nós caímos, ele vai lá e nos retira do buraco da fossa. Se nós nos machucamos, ele vai lá e nos cura. Quando nós caímos porque tentamos acertar pelo coração, esta queda é degrau de evolução. Ainda que machuquemos, Jesus cura. Se nós caímos, se nós erramos, levanta, prossegue que Jesus está olhando por ti. Se machucou diante de algo que aconteceu, levanta, segue. Jesus vai te curar, vai te ajudar, vai te auxiliar. Mas, quando há dolo, intenção, quando nós nos descarregamos, quando nós saímos dos olhos de Jesus, aí a coisa é diferente. Irmãos queridos, nós espíritas não devemos engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, de influir ânimo, de reaquecer esperança e despertar a fé. Essa mensagem está lá na Egorina Cunha, em Sacramento, a mensagem de Eurípides. Nós espíritas não devemos engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir a coragem de passar pelas nossas dificuldades, de influir ânimo àqueles que estão à nossa volta, de reaquecer a esperança para que as pessoas consigam entender o caminho delas e despertar a fé, para que todos possam conhecer Jesus como hoje aqui estamos. Que Jesus nos abençoe hoje, a cada dia e sempre. Que assim seja.